sobre tratados internacionais. Começamos falando do Acordo de Paris, do Marco de Sendai, e agora, finalmente, depois de passarmos pela Agenda 2030, a nova Agenda Urbana, vários exemplos de práticas municipais, a gente faz uma atividade de avaliação. Daqui a pouco a equipe do ONU Habitat vai explicar como vai se dar essa avaliação e como isso também influencia a emissão de certificados. E há uma atividade que envolve todas as pessoas aqui presentes, e é uma atividade em grupo. Mas antes de fazer essa atividade, eu vou apresentar um breve resumo do que nós discutimos nesse curso sobre agendas globais de desenvolvimento. Depois a gente passa para a atividade avaliativa em grupo. Após essa atividade, a apresentação dos trabalhos em grupo, também um debate entre todas e todos nós, e o encerramento dessa primeira fase do módulo 1, sobre as agendas globais de desenvolvimento. Então, nós começamos a nossa primeira sessão de ontem, falando sobre a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que é uma agenda mensurável, com 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 169 metas, 231 indicadores, com a mensagem central de não deixar para trás, não deixar ninguém em nenhum lugar para trás, e por ser uma agenda mensurável, traz um plano de ação que pode ser adaptado por governos nacionais, subnacionais, locais, para realidades específicas. São parâmetros que podem ser utilizados e medidos, mas que devem ser adaptados às diferentes realidades, aos diferentes contextos, às necessidades específicas de cada população, de cada território, até de cada bairro. Também pode ser incorporado por empresas, por organizações da sociedade civil e principalmente por municípios, pelo fato de já termos discutido extensivamente aqui no nosso curso sobre o papel estratégico dos municípios na implementação de agendas globais de desenvolvimento. Os municípios são parceiros estratégicos e implementadores-chave dessas agendas, e para isso precisam desenvolver mecanismos locais, estruturas locais que permitam essa localização de objetivos globais. Então, só um breve resumo, um vídeo resumo aqui do que nós discutimos. Para isso, nós devemos considerar os diversos desafios para compreender como se relacionam entre si e qual o impacto entre eles. Encontrar essas interdependências nos ajuda a chegar às causas raízes dos problemas e criar soluções de longo prazo. Então, como isso funciona? O desenvolvimento sustentável normalmente é visto como tendo 3 elementos principais: crescimento econômico, inclusão social e proteção ambiental. Mas é importante lembrar que essas não são simples categorias ou caixas. Elas estão relacionadas entre si e têm aspectos comuns. Por exemplo, um desafio de saúde como a tuberculose não é causado somente por um estilo de vida não saudável. Ele pode também ser influenciado por outros fatores, como pobreza ou qualidade do ar. Para desenvolver essa abordagem ainda mais, 2 dimensões críticas que irão impulsionar a Agenda 2030 foram adotadas pelos Estados-membros: parcerias e paz. Parcerias fortalecem as capacidades de os participantes trabalharem em conjunto. Paz, justiça e instituições sólidas são essenciais para melhorias nos 3 elementos principais. A genuína sustentabilidade se encontra no centro e será importante considerar cada um dos ODS através das lentes dessas 5 dimensões. É claro que não podemos cobrir todos os possíveis aspectos de um único desafio. Por isso, é crucial construir parcerias para compartilhar conhecimentos e experiências e aprender como abordar coletivamente os desafios. Isso requer novas formas de trabalho em equipe, com foco na criação conjunta. A apropriação nacional é fundamental para abordar os desafios de forma correta.
Muitas organizações e agentes têm um papel importante a desempenhar. Seu envolvimento assegura engajamento a longo prazo e garante que ninguém seja deixado para trás. A natureza universal da Agenda 2030 também nos pede para ver o planeta como um. Cada país, cada comunidade tem temas a abordar e todos compartilham uma responsabilidade pela abordagem dos desafios enfrentados coletivamente. Para avançar, nós precisamos desenvolver as capacidades corretas para a Agenda 2030. Precisamos investir na aprendizagem a longo prazo para defender a mudança, promover ações de implementação, medir progressos e identificar e capacitar novos parceiros para apoiar a Agenda 2030. Todos precisamos liderar o processo visando um mundo melhor durante nossa vida. Porque somente se fizermos as perguntas corretas e buscarmos as respostas corretas, e somente se levarmos nossa responsabilidade a sério, poderemos realizar uma agenda realmente transformadora sem deixar ninguém para trás. E, portanto, a localização da Agenda 2030 e dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável requer uma série de ações e passos a serem tomados pelas administrações municipais, pelos governos locais. É necessário uma abordagem de adaptação, de liderança, que venha de baixo para cima, que é a abordagem bottom-up, que vem respostas locais a esses desafios locais, globais que estão postos, e também resposta aos desafios locais que não estão contemplados nessa agenda. Por isso a importância da localização. Qualquer atividade de localização dos ODS começa com um comprometimento oficial do governo local na implementação dessa agenda, de agendas globais de desenvolvimento. Isso se dá com sensibilização de gestores municipais e também capacitações. É muito importante entender os princípios da agenda, entender as metas e os indicadores e de que forma metas e indicadores podem ser adaptados à realidade local e também mensurados pelos municípios, acompanhados, monitorados e avaliados de forma a informar planos, ações, políticas públicas. Legislação é um instrumento que pode ser utilizado de forma a demonstrar esse comprometimento oficial e também para ter oficializada a Agenda 2030 como uma diretriz das políticas públicas dos municípios. Temos municípios no Brasil que já adotaram legislações específicas de adoção da Agenda 2030 como mecanismo orientador. Um próximo passo é ter mecanismos de governança que vão permitir a implementação e coordenação dessa agenda no âmbito municipal. Pode-se pensar em uma comissão ODS, como vimos o exemplo de alguns municípios aqui, Francisco Morato, também o município de São Paulo, tem esse mecanismo intersecretarial de coordenação, que se reúne regularmente para fazer acompanhamento de metas e indicadores, para revisar planos existentes, aprofundar o alinhamento dos planos locais com as agendas globais e adaptar os planos existentes e acompanhar isso às secretarias, inclusive com formações periódicas e engajamento dos diferentes setores da gestão municipal. É importante integrar, como já mencionado, os princípios das agendas nos instrumentos existentes de planejamento, alinhá-los a essas agendas e criar novos instrumentos que se façam necessários para que essas agendas se tornem uma realidade no município. É importante ter indicadores municipais alinhados. Nós temos aqui o programa Cidades Sustentáveis, que fornece uma gama de 260 indicadores que os municípios podem utilizar como referência para acompanharem e assim garantirem o desenvolvimento urbano sustentável, superpassando pelas diferentes áreas dos ODS, monitoramento e avaliação, de que forma esse monitoramento pode ser feito,
existe um observatório no município para fazer esse acompanhamento, para fazer esse ajuste de rota de políticas públicas de forma condizente com os padrões estabelecidos pela Agenda 2030, e, claro, numa agenda que estabelece cooperação, parcerias, envolvimento de todos os atores envolvidos. A participação cidadã é fundamental na construção de projetos de bairro, de engajamento nos planos locais 2030, consultas públicas. No caso de uma construção de uma agenda municipal, é importante que cidadãos tenham a sua voz, as pessoas que moram no município tenham a sua voz refletida e suas demandas refletidas nessa agenda municipal. Parcerias em todos os âmbitos, parcerias institucionais, parcerias em arranjos de redes de cidades para compartilhamento de experiências, é também essencial nesse quadro de Agenda 2030. E Paula Zacarias, analista de programas Zona Habitat, que participou da nossa sessão sobre a nova agenda urbana ontem, trouxe o elemento de comunicação, que é fundamental, que o município comunique suas ações de Agenda 2030 para a população, que a população e servidores se apropriem dessa agenda, que se crie uma cultura de ODS no município e que se estabeleça uma visão 2030 desse município, trazendo todos os aspectos da Agenda 2030, a diferentes mecanismos de comunicação que podem ser utilizados, podcasts, lives nas redes sociais do município, ações de comunicação comunitária e também, lógico, a transparência, né? Qualquer ação de implementação de agendas globais de desenvolvimento traz visibilidade, trabalha a reputação do município, e a implementação desse processo tem que ser transparente, aberto, com dados abertos para que toda a população acompanhe esse processo. Enfim, muitos passos, muitos caminhos que podem ser adotados, e aqui são apenas alguns desses caminhos que municípios podem utilizar para garantir a localização dos objetivos do desenvolvimento sustentável nos seus municípios. E aqui é um exemplo da Agenda Municipal 2030 da cidade de São Paulo. O que essa agenda faz, basicamente? É pegar as metas globais de cada ODS e, a partir dela, criar uma meta municipal adaptada. Então, o que o município de São Paulo fez, por exemplo, com o ODS 4 de educação de qualidade? Olhou para a meta global 4.1, que é garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e secundário livre, equitativo de qualidade. Utilizou a mesma premissa, mas incluiu as considerações de dados desagregados, de que tanto falamos aqui, e o princípio de não deixar ninguém para trás, e a necessidade, não só a necessidade, mas o ponto essencial de se olhar para diferentes populações, de se ter dados desagregados para identificar quais são os grupos mais vulnerabilizados, que não estão sendo contemplados pela política pública, ou que não têm acesso aos serviços disponíveis, e quais são os motivos dessa exclusão, ou dessa falta de acesso, dessa diminuição de acesso. Por isso a importância de olhar para diferentes grupos. O site do IPEA/ODS também traz as metas nacionais. É o mesmo exercício que a cidade de São Paulo fez para a meta municipal, é uma pequena adaptação da meta global para uma meta nacional, trazendo princípios da meta global para uma realidade nacional. Então, é bem interessante olhar para essas duas fontes, e principalmente o site do IPEA. E a partir dessa meta municipal, o município estabeleceu indicadores municipais, que não são necessariamente o indicador que aparece na Agenda Global 2030, mas que refletem dados que o município consegue acompanhar e consegue monitorar. Isso sempre estabelecendo enfim, essa série histórica para entender a evolução desse indicador e tendo uma meta 2030 para ser alcançada. E a partir desses indicadores municipais construídos, entender que ações são necessárias para evoluir nesse indicador.
E rapidamente passando pela nova agenda urbana, para a gente já começar a nossa atividade aqui na sequência, é uma agenda que traz os parâmetros para a transformação das cidades e assentamentos humanos por meio do desenvolvimento urbano sustentável. É um guia de como implementar os aspectos urbanos dos 17 ODS, com foco no ODS 11, de cidades e comunidades sustentáveis, e traz uma série, então, de parâmetros em 175 parágrafos, que passam pela sustentabilidade social, sustentabilidade econômica, sustentabilidade ambiental e sustentabilidade espacial. E como principais elementos, tem a participação cidadã, principalmente, como já citamos, dos grupos mais vulnerabilizados, modelos de gestão, de governança, que sejam alinhados aos objetivos do desenvolvimento sustentável e trabalhar, e essa é a principal orientação, uma das principais orientações da nova agenda urbana, de se criar uma visão de desenvolvimento urbano para cada município, desenvolvimento urbano sustentável, que seja incorporado nos diferentes planos e programas do município de forma transversal, passando por todas as áreas de responsabilidade municipal, e isso de forma participativa. E não vou me aprofundar aqui no Acordo de Paris e Marco de Sendai, acabamos de tratar da importância e da função estratégica de se estabelecer planos locais de ação climática e de planos locais de redução de riscos. E ao longo dessas sessões, nós trouxemos aqui diferentes exemplos de práticas municipais, por meio dos nossos estudos de caso, trouxemos convidados especialistas que compartilharam experiências. Falando de Agenda 2030, nós tivemos o Observatório do Milênio, que criou indicadores específicos municipais e acompanha a evolução desses indicadores em Belo Horizonte. Em Francisco Morato, na Grande São Paulo, existe uma legislação específica sobre a Agenda 2030, uma declaração oficial de comprometimento com a Agenda 2030, que foi incorporada nessa lei e, portanto, determina que a Comissão Municipal ODS, que é esse órgão intersecretarial de coordenação, seja um órgão permanente que vai ficar ao longo de todos os novos mandatos, isso por meio de lei, e a lei também deve ser incorporada pelas próximas gestões. Então, a Agenda 2030 deveria continuar sendo o guia para a implementação da Agenda 2030 e implementação de políticas públicas no município, além da construção de uma Agenda Municipal 2030, que está em curso. Trouxemos também, em relação à Agenda 2030, o relatório local voluntário de Niterói. Alguns municípios do Brasil já fizeram esse relatório, é um meio de monitoramento e avaliação da evolução dos indicadores. Foi o primeiro passo que Niterói tomou no sentido de criar indicadores locais e monitorá-los. Em relação à nova agenda urbana, tivemos o exemplo de Belo Horizonte, com um plano diretor orientado pela nova agenda urbana. Fortaleza, com ações municipais alinhadas à nova agenda urbana. E o projeto Visão Alagoas 2030, com um guia local para alinhamento de projetos com os ODS e também com a nova agenda urbana. Tivemos um spoiler aqui dos principais pontos desse guia. E hoje, planos locais de ação climática, quais são os principais pontos que devem ser considerados? Tivemos a especialista do ICLEI, Ana Wernicke, e também o Plano Municipal de Redução de Riscos de Salvador, na Bahia. Então, sem demoras, vamos à nossa atividade avaliativa de localização dos ODS. Antes de começar, a equipe do ONU Habitat, acredito que a Georgia vai dar instruções gerais sobre como essas atividades vão decorrer, não só nesse módulo, mas também nos próximos. Georgia. Perfeito, obrigada, Karina. Bom, a atividade avaliativa, como já foi explicado em alguns e-mails anteriores, é um dos requisitos para o certificado de conclusão do módulo, né? A gente sabe que esse módulo é composto por 2 temas, né? Agendas Globais de Desenvolvimento e Cooperação e Trabalho em Rede, que vocês vão ter as sessões nos próximos dias, mas com relação a essa primeira parte do módulo,
e todos os outros, né, vão funcionar da mesma forma, a gente vai oferecer 2 formas possíveis de avaliação. Uma vai ser essa, para quem está aqui agora, fazer essa atividade em grupo, vocês vão ser orientados pelas pessoas da nossa equipe a colocar os nomes, dividir né, vocês vão ser divididos em grupos aqui dentro do Zoom, e aí a gente pede para lembrar sempre de escrever na atividade os nomes dos membros da equipe, para que a gente possa avaliar esse trabalho. E para quem não pode estar agora online, né, alguns já me mandaram e-mail, ou se vocês souberem de colegas que estão inscritos no módulo, mas não puderem estar aqui hoje, a gente vai oferecer uma outra modalidade de avaliação, que é através de um formulário, né, um questionário online de verificação dos conceitos apresentados pela instrutora Karina nos dias de ontem e hoje, ao longo das sessões. Então, fiquem tranquilos que quem não estiver aqui, a gente vai mandar o e-mail e encaminhar esse link para o formulário. E além desse formulário, a gente vai pedir também para todo mundo, e aí mesmo quem está aqui e quem não está, vai receber um link para um outro questionário que é de avaliação. O que vocês acharam do curso, da plataforma, das plataformas utilizadas, né? O Zoom, Redos, o tempo de aula, os temas escolhidos. Vocês vão poder avaliar aí de acordo com o critério de vocês. Esse não vai ser pontuado, né? Não vai ser um critério de aprovação ou não, mas a gente pede que respondam para que tenham acesso ao certificado ao final do módulo. Tá? Essas informações vão todas ser repetidas por e-mail para vocês, e tendo qualquer dificuldade, vocês sabem já o caminho de acesso, que é através da plataforma Redos, clicar em equipe, né, em comunidade, vocês vão ver quem somos nós, da equipe técnica, e vocês conseguem nos mandar uma mensagem direta, caso tenham qualquer dificuldade nisso, tá? Mas por hora, a gente pede para quem está aqui, continue mais um pouco para poder fazer essa atividade avaliativa que a Karina vai explicar agora na sequência sobre como vai funcionar. Obrigada. Obrigada, Georgia. O nosso objetivo com essa atividade é fazer uma atividade de localização dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, de forma geral, das agendas globais de desenvolvimento nos municípios, e o que se espera é que se aplique todos os instrumentos, mecanismos que foram apresentados ao longo das sessões, tanto na parte de exposição teórica, mas também na parte de estudo de caso, para que vocês pensem de forma sistêmica como essas agendas podem ser implementadas em um município. Não precisam pensar num município específico para a realidade daquele município, mas pensar numa realidade local. Porque, enfim, vocês vão ser divididos em 8 grupos, aliás, perdão, peço desculpas, em 4 grupos, então terão pessoas de diferentes municípios, diferentes realidades, diferentes tamanhos de município, também de quantidade de habitantes, número de habitantes, então são realidades diferentes, mas é só para se pensar em uma perspectiva local. E o objetivo, então, é que se elabore um plano de ação integrado para a localização de agendas globais de desenvolvimento, isso considerando a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a nova Agenda Urbana e também os tratados e convenções relacionados que tratamos aqui hoje, o Acordo de Paris e o Marco de Sendai. Também abordamos o Plano de Desenvolvimento Regional do Nordeste, que está alinhado à Agenda 2030, e como estamos aqui no contexto de G52, é importante que esse plano também seja considerado nessa atividade. E para a elaboração desses planos, nós vamos nos separar em 4 grupos, e cada grupo vai ficar responsável por pensar em uma área, em uma grande área estratégica, sendo essas áreas governança, planejamento, participação cidadã e monitoramento. E esses planos vão incluir instrumentos, ações, estratégias pertinentes, arranjos institucionais, órgãos, enfim, fica aí a cargo da criatividade de vocês, da intenção de localização do que apresentamos aqui em uma realidade municipal. Então, faremos agora essa divisão em 4 grupos, que vai ser uma divisão automática, a equipe do ONU Habitat vai separar todos nós aqui em salas específicas, nos breakout rooms, e cada grupo vai definir, então, um plano de ação de localização das agendas globais de desenvolvimento sob a perspectiva da área focal determinada,
ou governança ou o grupo 1 fica com governança, o grupo 2 com planejamento, o grupo 3 com monitoramento e o grupo 4 com participação. E cada plano deve conter ações, instrumentos específicos de implementação. Vocês terão 45 minutos para delinear os principais pontos de ação em um Jamboard, então eu já vou mostrar aqui o Jamboard. Cada grupo vai selecionar uma representante ou um representante que vai apresentar os resultados da atividade quando voltarmos à sala todos juntos. E o tempo de fala para cada representante vai ser de 5 minutos. Então, eu vou apresentar aqui o Jamboard, por exemplo, do grupo 1. Não sei se já utilizaram, vocês vão receber o link aqui pelo chat. Cada grupo vai ter um link específico e vai poder trabalhar nesse documento. É um documento colaborativo, então todo mundo pode colocar notas aqui, notas de anotação. É só vir aqui do lado esquerdo e selecionar nota autoadesiva. Selecionando nota adesiva, você pode escrever. Plano de ação inclui e pode colaborar com uma ideia. E assim, todos os outros participantes podem fazer isso também, colocar ideias, pontos essenciais que precisam estar nesse plano. Há também aqui a opção de usar a caixa de texto, então fica a critério de vocês o que é melhor. Cada grupo vai ser acompanhado pela equipe do ONU Habitat. Eu também vou navegar aí pelos grupos para ver como têm sido as discussões, também esclarecer eventuais dúvidas. E é isso, deixa eu olhar aqui o chat. Tem alguma dúvida já, alguma pergunta específica sobre essa atividade? Ou podemos já nos separar em grupos? O objetivo está claro? Pediram aqui um print das instruções. Sim, acho legal compartilhar e podemos fazer isso já na sequência. Karina, a gente que vai estar nos grupos, a gente tem também esse print, a gente pode estar auxiliando quem estiver nos grupos especificamente. Ótimo, então. Então, boa atividade. E em 45 minutos nós voltamos com os resultados do que foi discutido em cada grupo.